Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas leitores do Brasil, esta família gigante do nosso esquematizado, é impressionante. Eu queria agradecer o carinho de todos vocês aí que estão prestigiando os nossos vídeos aí, como material complementar do livro. Você está lendo a parte de controle e você passou já por vários assuntos de controle e chegamos ao assunto da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esta ação surgiu, todos sabemos, no texto de 88 e veio a ser regulamentada 11 anos depois pela Lei 9882 de 99. Então, vamos focar o assunto, vamos lá, ADPF, esse é o ponto que a gente quer falar hoje, e eu quero dar exemplo de ADPF, tá? Aqui estão as ações do controle concentrado, que a gente vem colocando nesta tela, e eu gostaria agora de ler o dispositivo da Constituição que trata da ADPF. Diz o 102, parágrafo 1º, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo na forma da lei. Vejam, eu estou diante de um inegável exemplo de uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de regulamentação na forma da lei. Veja, a Constituição Federal não traz, diferente das outras ações, nenhuma informação sobre a ADPF. Aliás, eu digo, não é que não traz nenhuma, traz no mínimo uma, que diz a ação será proposta no Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Veja o texto, vem comigo aqui, ó. A ADPF será apreciada pelo Supremo na forma da lei. O máximo que eu tenho aqui é a definição de competência, que quem julga é o Supremo. Mas o procedimento está na Lei 9882 de 99, que definiu todo o procedimento desta ação chamada ADPF. E esta ação, infelizmente, não definiu o conceito preciso de preceito fundamental. Não há uma definição exata do conceito de preceito fundamental. A legislação não definiu, a doutrina traz uma certa divergência, o Supremo cria algumas divergências, diz o que não é, mas nem sempre diz exatamente o que é. Então eu tenho por objetivo nesse vídeo trazer alguns exemplos rápidos de precedentes para ilustrar o que é um preceito fundamental que ensejou o cabimento desta ação. Tudo bem? Vem para a tela ver um conceito doutrinário do professor Cássio Juvenal Faria, que diz o seguinte, que preceito fundamental seriam aquelas normas qualificadas que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais. Então, nós temos uma definição doutrinária, professor Cássio, pessoa que tem uma profunda admiração, professor Cássio Juvenal, e o professor Cássio trouxe um conceito logo no início que a lei surgiu. A jurisprudência evoluiu, o conceito me parece preciso, de acordo inclusive com os precedentes, mas não há, esta é uma falha da lei, uma definição legal. E o Supremo ainda não bateu de frente com o tema para definir, trazer elementos do conceito de preceito fundamental. Então, uma disposição que viola, um ato do poder público que viola, por exemplo, o artigo 1º. Então, vamos pensar os parâmetros do cabimento dessa ação. O artigo 1º, certamente a dignidade da pessoa humana é preceito fundamental. O artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil trazem preceitos fundamentais. Por exemplo, 3º inciso 4, é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Professor, o artigo 5º tem exemplos de preceito fundamental, um monte, direito à vida, igualdade, segurança, você tem diversos preceitos ali, artigo 5º. Aonde mais tem exemplo de preceito fundamental? As cláusulas pétreas são exemplos de preceitos fundamentais. A federação é preceito fundamental. Aonde mais? O artigo 34, inciso 7, traz os chamados princípios sensíveis da Constituição. 34.7 traz os princípios sensíveis. A República é exemplo de princípio sensível. E por isso,
34.7 é exemplo de preceito fundamental. Aonde mais? Meio ambiente é preceito fundamental. Educação para todos é preceito fundamental. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações econômicas, 170, artigo 170, traz diversos exemplos de preceito fundamental. Então veja, nós não temos ainda uma definição exata do conceito de preceito fundamental. A democracia é exemplo de preceito fundamental. A ADPF 347 discutiu o processo de impeachment. Em ADPF se discutiu o processo de impeachment porque se tratava de uma lei anterior a 88, a 1079 de 50. Então, existem elementos muito interessantes do conceito de preceito fundamental. E eu trouxe outros exemplos, alguns precedentes para ilustrar isso. Vamos para um precedente aqui, vamos para a tela. ADPF 132 entendeu que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A questão envolvendo a união homoafetiva é bastante interessante, porque a igreja queria que a leitura do artigo 226, parágrafo 3º, fosse literal. União estável entre o homem e a mulher. O texto constitucional falaria, né, em união estável homem e mulher, menino e menina. Esta seria a leitura pela igreja. Só que esta leitura, de acordo com o que decidiu o Supremo, não está adequada à luz da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, e da proibição de tratamento discriminatório, 3º, inciso 4º. Diante disso, a Corte interpretou e disse que o Código Civil tem que ser dada uma interpretação conforme a ele para que então se admita, no artigo 1723, a possibilidade de se reconhecer como possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A partir dessa decisão, se evoluiu em relação a isso, e nós temos alguns desdobramentos muito importantes, como uma resolução do CNJ que admite, inclusive, que se possa haver casamento homoafetivo. Esse assunto é desenvolvido no capítulo 19. Quem quer aprofundar isso, no capítulo 19 eu desenvolvo essa matéria quando falo de família. Muito interessante. E há, inclusive, amplos debates sobre a possibilidade de adoção por casal homoafetivo, que já é uma realidade hoje. Tudo bem? Para ilustrar, eu acho que é sempre interessante ilustrar, eu me recordo que quando surgiu esse amplo debate, vou trazer duas decisões emblemáticas. Uma decisão envolvendo o juiz da 8ª Vara de Família de Porto Alegre, que determinou autorização para registro do nome de filhos gêmeos no nome de duas mães. Eu não entendi. Registrar gêmeos no nome de duas mães, o juiz determinou. Como assim? Duas moças se amam e resolvem ter um filho. Como é que faz? Há uma inseminação artificial e, claro, o espermatozoide de um banco de espermatozoides, e aí, por exemplo, poderia pensar no óvulo de uma e introduzido no útero da outra, e aí surgiram gêmeos, nasceram gêmeos, e o juiz determinou o registro no nome das duas mães. Olha que interessante. Interessante. Veja, num exemplo diametralmente oposto da época em que se debatia isso, porque essa decisão é de 2011, a votação da ADPF 132, eu trago aqui em minhas mãos uma sentença triste, triste de se ler. Eu fico assustado aonde chegamos com essa sentença. Eu não vou dizer o nome, mas numa situação concreta, uma determinada pessoa, em razão de tanto que falavam da sua sexualidade,
um jogador de futebol resolveu ofertar uma queixa-crime contra uma pessoa que falava muito da sua sexualidade e que não aguentava mais aquilo na imprensa. O juiz de direito, é um caso de um jogador de futebol muito conhecido. Põe no Google, não vou falar agora, vocês acham aí. O juiz de direito, ele extinguiu a queixa. E eu vou ler rapidamente a sentença que está em minhas mãos. Disse o juiz: em nenhum momento o querelado apontou o querelante como homossexual. Se tivesse feito, eu teria que optar por dois caminhos, disse o juiz na sentença. Primeiro caminho, não sendo homossexual, a imputação não atingiria. Agora, se fosse homossexual, poderia admiti-lo ou até omitir ou silenciar a respeito. Nesta hipótese, porém, seria melhor que abandonasse os gramados. O juiz falou isso. Eu não consigo acreditar num negócio desse. Quem é ou foi boleiro sabe muito bem que essas infelizes colocações exigem réplica imediata, instantânea, mais diretamente entre o ofensor e o ofendido, num tete-a-tete. É a sentença do juiz, gente. Olha isso. Trazer o episódio à justiça, outra coisa não é senão a dimensão exagerada de um fato insignificante. Aí ele continua, o juiz. O querelante trouxe um arrimo documental, a suposta manifestação de um grupo da Bahia, chamado Grupo Gay, que estaria falando sobre isso, e de autoria de um colunista, tal. Aí ele continua, já que foi colocado como lastro, esse juízo responde: futebol. Meu amigo, olha o que diz o juiz. O juiz de direito disse, olha que triste essa frase, né? Como é que chega a um representante do Estado dizendo um negócio desse? Futebol é jogo viril, varonil, não homossexual. Há hinos que consagram essa condição. Olhos onde surge o amanhã, o radioso da luz. Varonil, segue a sua senda de vitória. É impressionante um juiz de direito falar isso. Ele continua, quem presenciou grandes orquestras futebolísticas, formadas, aí dá o nome de Clodoaldo, Pelé, Edu, Manga. Não sei o que aconteceu com esse juiz esse dia, meus amigos do Brasil. Continua o juiz, olha, disse o juiz, não que um homossexual não possa jogar bola. Pois que jogue querendo, mas forme o seu time. O juiz falando isso, inicia uma federação. Agende jogos a quem prefira pelejar contra si. Logo, disse o juiz, vão criar um sistema de cotas para que tenha, então, nas agremiações, cotas para, além de cotas para negros, cotas para homossexuais, disse o juiz. Isso não é inaceitável. E ele continua, né? Então ele termina a sentença dele, termina assim, é a triste sentença, triste ver isso. O juiz termina assim: cada um na sua área, cada macaco em seu galho, cada galo em seu terreiro, cada rei em seu baralho. Sem comentários. Essa sentença esse juiz passou por um processo administrativo depois e recebeu uma pena de advertência, né, no tribunal. Mas é triste ver, né? Como é que alguém chega a esse nível né? Então, eu estou dando um exemplo. Eu trouxe dois extremos, o caso desse jogador de futebol e o caso lá da 8ª Vara de Família de Porto Alegre e o contexto, né? Porque ainda há muita discriminação da sociedade e por isso que se poderia falar que essa decisão do Supremo é uma decisão contra-majoritária, de proteção de minorias, sem dúvida. E é o papel fundamental do judiciário no caso de proteção de minorias, um tema que a gente desenvolve com muita profundidade lá no capítulo 14 sobre direitos fundamentais. Tudo bem? Então esse foi um exemplo, o preceito fundamental violado aqui pelo Código Civil, seria a dignidade da pessoa humana, primeiro, terceiro, e a proibição de tratamento discriminatório em razão de opção sexual, terceiro, inciso 4º. E é, portanto, a leitura do 226, a literalidade, devendo ser lida, o 226, parágrafo 3º, à luz de todos esses valores aí que a gente colocou. Vamos para um segundo exemplo do que é preceito fundamental. A marcha da maconha, a DPF 187. Aqui, o Supremo julgou esta questão da DPF número 187 e discutiu uma manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, pessoas manifestando pela discriminação da maconha. O Supremo entendeu que era direito de reunião e liberdade de manifestação do pensamento. Esses eram os preceitos fundamentais que o ato do poder público estaria violando, quando então o governo do estado de São Paulo foi firme e reprimiu a
marcha da maconha. O Judiciário, em 2011, o relator foi o ministro Fux, deixou claro o seguinte: ninguém está autorizado a fumar maconha, é óbvio, óbvio. Ninguém autorizou isso. O que se autorizou foi a liberdade de manifestação do pensamento contra a descriminalização de uma droga. Então, o preceito fundamental do ato do poder público que veementemente reprimiu a manifestação, liberdade, direito de reunião e liberdade de manifestação do pensamento. Grande tema, grande tema. Vamos lá, mais exemplos aqui, mais precedentes. A DPF 130, lei de imprensa. O Supremo entendeu, ao julgar a lei de imprensa, que é a lei 5.250 de 1967, anote aí a lei de imprensa 5.250 de 1967, que a lei de imprensa não foi recepcionada por violar a democracia. Este é o preceito fundamental. Lei de imprensa antes de 88, a DPF é usada como instrumento de controle de recepção de ato normativo anterior a 88 e, portanto, o objeto foi uma lei anterior e o preceito fundamental para nulificar a lei de imprensa foi a democracia. Amigos, olha que interessante, essa ação foi proposta 20 anos depois. Lembram que eu falei em outro vídeo que não corre prescrição e não corre decadência? 20 anos depois o Supremo disse: a lei de imprensa está revogada, porque não foi recepcionada. Desde então, olha que interessante. E não modulou, nesse caso, não modulou os efeitos da decisão. Volta para a tela, mais exemplo, a DPF 131, importação de pneus usados. Havia uma legislação que proibiu a importação de pneus usados, e aí se discutiu a violação de preceito fundamental. Meus amigos, é o seguinte, os países ditos desenvolvidos, eles entendem que o pneu não serve mais para eles. E o que eles fazem? Exportam a sucata ambiental. Exporta para quem? Para o Brasil. Exporta para nós aqui receber. E aí vem uma lei protetiva dizendo: olha, não serve para vocês, mas não manda sucata ambiental para cá, fica aí. E a lei proibiu a importação de pneus usados. O preceito fundamental em análise foi saúde, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 171 e 170, inciso 6 e parágrafo único, artigo 196, artigo 225, todos da Constituição. Esses são os preceitos fundamentais. Saúde e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Solução do Supremo foi que a lei é constitucional e pode proibir, sim, a importação de pneus usados. Não mandem sucata ambiental para cá. Mais exemplos. A DPF 54, interrupção da gravidez de feto com anencefalia. Esse é um grande tema que a gente desenvolve lá no capítulo 14, quando desenvolvemos o direito à vida. Tema fundamental. E aí o Supremo discutiu a possibilidade de interromper a gravidez à luz de alguns preceitos fundamentais, que seriam o direito à vida, um amplo debate sobre ele, e também o direito da gestante, né? Esse foi a liberdade, privacidade e autonomia reprodutiva da gestante. Liberdade, privacidade e autonomia reprodutiva da gestante. O Supremo entendeu que, diante de diagnóstico com 100% de certeza que se está diante de feto com anencefalia, a gestante tem o direito de decidir se quer interromper a gravidez ou não. Ela tem o direito de decidir se quer continuar a gestação com todas as transformações que a mulher passa, que a gestante passa, transformações físicas, biológicas e psicológicas, e depois disso tudo, dar à luz a uma criança que vai morrer. Diagnosticado a anencefalia, o Supremo entendeu que a gestante tem direito de decidir se quer interromper ou não. Então, análise de vida, liberdade, privacidade e autonomia reprodutiva da gestante. Bastante interessante esse assunto, bastante denso, bastante delicado. E aí, por fim, a DPF 186, mais um exemplo, a questão de cotas raciais. Cotas raciais na DPF 186, bastante interessante também aqui. Né? Aí você poderia falar, né, em preceito fundamental, de isonomia, né, de tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. A própria questão envolvendo, por exemplo, o ProUni que foi levado ao Supremo, né, isso
discutiu ali, ou se discutiu ali, preceitos fundamentais. Qual foi o meu objetivo nesse encontro de hoje, né? Nesse bate-papo de hoje? Não são aulas esses nossos encontros, são bate-papos, são materiais para complementar. A sua leitura é fundamental, você tem que continuar lendo o nosso esquematizado. Não é para parar a leitura não, né? Porque são temas pontuais que eu trago para a gente se aproximar, estarmos próximos, bater um papo aqui de assuntos relevantes. Então, o objetivo de hoje foi esse, de trazer alguns exemplos de preceitos fundamentais de acordo com a jurisprudência da Corte. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Então, era isso, olha, eu só posso agradecer, né, esses milhares de leitores do nosso Brasil que estão acompanhando os nossos vídeos. Eu espero que este projeto esteja realmente ajudando a sua leitura, contribuindo, e fiquem à vontade para mandar sugestões, críticas, o que vocês acham que poderia melhorar, o que vocês acham que poderia ser diferente, o que está legal, o que não está legal. Estamos juntos, contem comigo e até o próximo encontro. Valeu!